Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de desenvolvimento multiplataforma com Python e Kivy. E nesta aula nós vamos aprender o que é um ambiente virtual, qual a sua importância no desenvolvimento de software. Se por acaso você souber o que são ambientes virtuais e para que serve a ferramenta pip, sinta-se à vontade para avançar para a próxima aula. Porém, sinceramente, não recomendo que você deixe de assistir a explicação. E então, o nosso objetivo agora será demonstrar a razão pela qual trabalhamos com ambientes virtuais e sugerimos que você trabalhe da mesma forma. Isso porque ambientes virtuais não são uma convenção ou algo supérfluo que pode ser substituído. O uso de ambientes virtuais é uma técnica de desenvolvimento essencial para os dias atuais. A verdade é que essa aula é um pouco estranha. Isso porque, ao invés de somente ensinar, eu tentarei lhe convencer a trabalhar de uma determinada forma. Porém, esteja certo de que isso é para o seu bem e para melhorar a sua produtividade. E então, para que nós possamos entender a razão pela qual devemos trabalhar com ambientes virtuais, assumiremos algumas situações hipotéticas para que assim você consiga entender o quão necessário é essa forma de trabalho. Para fazer a demonstração da situação hipotética, nós utilizaremos o sistema operacional Windows 10, porém, o funcionamento de ambientes virtuais é igual em todos os sistemas operacionais, bem como a forma que nós criamos e alternamos entre vários ambientes. E então, ainda que nós estudaremos ambientes virtuais no Windows, o funcionamento no Linux e no Mac é 100% igual. Tudo, sem exceção, que nós estudaremos nessa aula é multiplataforma. Então vamos lá. Antes de nós falarmos de ambiente virtual, vamos entender como o nosso ambiente funciona, como que os sistemas operacionais fazem para encontrar os programas instalados em nosso computador e também como que o prompt de comando ou então o terminal funcionam. Aqui eu tenho uma instalação do Windows que está sendo executado numa máquina virtual. Aqui nesse Windows eu só tenho instalado o Python e o JetBrains. E então, é um excelente lugar para nós estudarmos o funcionamento de um ambiente. Inicialmente, o que nós temos que saber sobre ambientes virtuais é que estes são um conjunto de configurações que alteram algumas variáveis do nosso sistema operacional conforme nós previamente configuramos. E então, nós temos que o nosso sistema operacional é o ambiente de trabalho. O ambiente virtual é a alteração de algumas variáveis de tal forma que faça com que o sistema operacional reconheça outros parâmetros e paths do que está configurado por padrão. Para facilitar o entendimento e a explicação, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o prompt de comando e então vamos digitar Python. Pressionamos Enter e, como nós podemos ver, nós entramos no modo interativo do Python. Então, o que aconteceu foi que o prompt de comando achou a versão do Python instalada, executou o arquivo python.exe e o arquivo python.exe e iniciou o modo interativo no Python. E então, nós temos que o nosso ambiente está configurado para toda vez que for digitado Python no prompt de comando, executar a versão do Python 3.5.2. Porém, qual é a razão do nosso sistema operacional executar essa versão do Python? Ou seja, vamos supor que nós tivéssemos duas versões do Python, a versão 3.5 e a versão 2.7. E então, se nós fôssemos o prompt de comando e digitasse Python, qual Python que seria executado? O 3.5 ou o 2.7? A verdadeira resposta a essa pergunta é depende. Depende de como nosso sistema está configurado. E então, para que nós consigamos entender o que é um ambiente virtual, nós temos que entender como que os sistemas operacionais fazem para achar as nossas aplicações. Tanto o Windows como o Linux e o Mac funcionam da mesma forma, ou seja, todos possuem uma variável de nome path e nesta contém o caminho para todas as pastas que contêm executáveis. Então, por exemplo, se nós instalarmos o Python aqui no Windows, nós temos que é necessário ir no path do sistema e adicionar qual é o caminho no disco em que o Python está instalado. Do contrário, nós temos que o Windows não saberá que existe uma versão do Python e que é para ele executar o mesmo. Ou seja, se não for configurado no path do sistema operacional, o mesmo não saberá que determinado programa está instalado. Então, inicialmente, vamos até o path do nosso sistema operacional. Para isso, você pode pressionar a tecla Windows Break para abrir essa janela, ou então você pode ir pelo Windows Explorer. Eu vou pelo Windows Explorer, então vou abrir o Windows Explorer, vou clicar aqui em cima de This PC, ou seja, meu PC, e vou em Propriedades. Feito isso, vamos clicar em Variáveis Avançadas de Sistema e então vamos clicar aqui nessa opção, Variáveis de Sistema. Feito isso, será aberta uma janela que contém várias variáveis e cada uma possui um valor. Como é possível ver, no lado esquerdo nós temos as variáveis e do lado direito nós temos os valores. Se por acaso nós clicarmos em editar, nós temos que aberto essa janela onde é possível editar as variáveis do sistema.
A primeira coisa que nós temos que saber das variáveis do sistema é que existem as variáveis de sistema para cada usuário e existem as variáveis globais, ou seja, as variáveis que são utilizadas para todos os usuários. Na lista abaixo, ou seja, nessa lista aqui, nós temos as variáveis globais, ou seja, as variáveis que servem para todos os usuários. E na parte de cima, nós temos as variáveis que são utilizadas somente para o usuário Cláudio. Nesse momento, o único nome de variável que nos importa é a variável path, ou seja, todas essas outras variáveis para a gente não tem relevância. Para nós, o que é importante é a variável path, até porque é nessa variável que nós definimos os diretórios em que estão nossos programas. Então, por exemplo, vamos selecionar a variável path e então vamos clicar aqui no botão editar. Como a gente pode ver, é aberta uma caixa para fazer edição, onde o primeiro campo é o nome da variável e aqui no segundo campo nós temos dois path. Porém, esses paths estão separados por um ponto e vírgula. Se você observar, existe um ponto de vírgula separando o primeiro path do segundo path. E se a gente ler ambos os paths, nós vamos ver que ambos estão apontando para a pasta onde o Python foi instalado. Ou seja, eu instalei o Python na pasta c:/Python35. E então, o instalador adicionou no path do sistema o path para a pasta onde estão os scripts do Python, os scripts que nós temos que acessar via prompt comando, e o path da pasta do Python propriamente dito. Para que você consiga entender bem o funcionamento desse sistema, vamos fazer o seguinte. Vamos pressionar cancelar, vamos pressionar cancelar, cancelar, vamos fechar tudo que nós temos aberto e agora vamos digitar aqui no prompt comando test.exe. Pressionamos Enter e olha só, simplesmente foi dito que o programa test.exe não foi reconhecido, ou seja, o sistema operacional olhou dentro de todos os paths que estão definidos ali nas variáveis de sistemas e não encontrou o programa de nome test.exe. Então o que nós vamos fazer é pegar esse arquivo, aqui eu tenho um programinha que eu criei em C de nome test.exe. O que nós vamos fazer é copiar esse arquivo para uma outra pasta e vamos adicionar o path dessa pasta as variáveis do sistema. Então, eu vou dar Ctrl X nesse arquivo, vou abrir o Windows Explorer, vamos clicar aqui em Disk-PC, vamos em C, feito isso, vamos clicar com o botão direito, vamos em New, Folder e vamos chamar essa pasta de teste. Pressionamos Enter, entramos na pasta e então colamos o arquivo test.exe. Eu vou modificar as configurações para aparecer a extensão do arquivo. Então, file name extension. Isso aí. Então, aqui nós temos o nome do arquivo test.exe. Se nós formos do prompt comando novamente e digitarmos test.exe, nós temos que o arquivo test.exe não é reconhecido. Agora vamos abrir as nossas variáveis dos sistemas. Então, para abrir aquela janela, eu vou pressionar a tecla do Windows e a tecla Break. Feito isso, é aberta a janela System. Vamos clicar aqui na opção Configurações avançadas do sistema. Vamos clicar em Environment Variables. E então, vamos adicionar ao path o local onde está o nosso arquivo test.exe. Então, vamos ir aqui no final, vamos colocar um ponto e vírgula, e então vamos dizer que o sistema operacional sempre deve ir na pasta c:/teste e olhar os programas que estão lá dentro. Ou seja, nós estamos dizendo para o sistema operacional que dentro da pasta c:/teste existem arquivos executáveis. Feito isso, pressionamos OK, vamos dar OK nessa janela aqui também, pressionamos OK, vamos fechar tudo e, inclusive, vamos fechar o prompt comando, ou seja, nós temos que reiniciar o prompt comando. Então, saímos. Feito isso, vamos abrir o prompt novamente e agora vamos digitar test.exe. Pressionamos Enter e olha só, agora nós temos que o programa test.exe foi localizado pelo sistema operacional. Porém, se você observar a pasta onde nós estamos, não é a pasta que contém o arquivo test.exe. Inclusive, vamos mandar listar todos os arquivos, olha só, vamos mandar listar dir, e se você observar nessa pasta não contém a pasta teste, que contém o nosso arquivo test.exe. Então, nós temos que toda vez que nós mandamos executar algum programa aqui pelo prompt comando, o mesmo irá pegar todas as variáveis do sistema e irá verificar em todos os paths que foram definidos lá no path do sistema se em algum lugar existe o arquivo executável que nós estamos mandando executar. Caso o mesmo exista, o mesmo será executado. Por essa razão, nós temos que o arquivo test.exe foi executado. E então, o mesmo acontece com o Python, ou seja, quando nós digitamos Python aqui, nós temos que o sistema operacional irá olhar nas variáveis do sistema e verificará que existe um arquivo de nome python.exe que está lá na pasta Python35, ou seja, a pasta onde eu instalei o Python, no caso, Python35. E então o que acontece é que quando nós temos o Python instalado no nosso computador, na verdade o que nós temos é uma pasta que contém o executável do Python e todos os arquivos que o Python precisa, e essa pasta foi adicionada ao path do sistema. E então,
Isso significa ter o Python instalado no nosso computador, ou seja, uma pasta que contém todos os arquivos necessários para executar o Python e a configuração lá nas variáveis de ambiente, que toda vez que for executado um programa, o sistema operacional deve olhar em determinada pasta, porque lá está o executável do Python. E nós temos que a forma como o Windows funciona é a mesma forma como o Linux e o Mac funcionam também, ou seja, todos os três sistemas operacionais possuem uma variável de nome path e esta contém uma série de caminhos dentro do nosso disco. Inclusive, se nós formos aqui no prompt command digitarmos echo porcentagem path porcentagem, pressionamos Enter, nós temos que foi impresso todos os paths do nosso sistema. Inclusive, se você olhar aqui no final, tem o path que nós adicionamos, c:/teste. Então, esses primeiros caminhos são os paths que estão configurados na variável path global, ou seja, a variável path que é compartilhada entre todos os usuários aqui do Windows. Em seguida, nós temos que foi impresso os caminhos que estão definidos na variável path do usuário Cláudio. O path para a pasta script do Python, o path para a pasta do Python propriamente dito e o path para a pasta teste. Então, essa forma de funcionamento é o que nós chamamos de ambiente. Um ambiente virtual é a mesma coisa, porém, quando nós ativamos o ambiente virtual, nós temos que a variável path do sistema é alterada, ou seja, nós adicionamos ou então removemos alguns caminhos de tal forma que o sistema operacional passe a encontrar uma determinada instalação do Python. Então, nós podemos ter várias instalações do Python e alternar entre uma e outra instalação, ativando ou desativando o ambiente virtual. Então, é isso que é um ambiente virtual, a ativação e a desativação de algumas variáveis e sistemas, principalmente a variável path, para que nós possamos alternar entre várias instalações do Python. Vamos supor que você tenha sido contratado para escrever um software em Python, e vamos chamar esse software de A. Uma das exigências feitas pela empresa que ele contratou foi que você utilizasse a versão 2.7 do Python, até porque a versão 2.7 já está instalada em todos os computadores da empresa onde o seu software será executado. Muito provavelmente até esse momento você só utilizou a versão 3x do Python, logo terás que instalar a versão 2.7 para iniciar o trabalho. Então você irá fazer o download do Python 2.7, irá instalar o mesmo e em seguida, quando você for no prompt command digitar Python, qual será a versão do Python que será executada? Ou seja, como nós acabamos de estudar, a versão do Python que será executada é a versão que estiver configurada no path do sistema. E se for definido no path do sistema o caminho para a instalação do Python 3.5 e do Python 2.7, o Python que será executado é aquele que for configurado primeiro. Ou seja, o sistema operacional irá procurando em todos os caminhos que foram definidos e a partir do momento que o nome for resolvido, o programa é executado e o sistema operacional não irá continuar procurando nas outras pastas, até porque ele já achou o nome do programa que foi digitado no prompt de comando. Então, agora vamos supor que uma outra empresa tenha lhe contratado para escrever um outro software. Vamos chamar esse software de B. Porém, esse programinha terá que ser escrito no Python 3x. Então, nós temos que agora você começará a ter um problema. Isso porque, quando você for trabalhar com o software A, terás que utilizar o Python 2.7. Porém, quando você for trabalhar com o software B, você precisará utilizar o Python 3. Então, essa é uma primeira situação normal que acontece a todo momento e não raramente nós temos 5, 6 ou até mais versões do Python instalado no nosso computador. Então, esse é um dos cenários onde nós somos obrigados a utilizar ambientes virtuais, onde cada ambiente terá instalado uma versão diferente do Python. Logo, quando nós formos trabalhar com o software A, nós ativaremos o Python 2.7 e quando nós formos trabalhar com o software B, nós ativaremos o Python 3x. Então, essa é uma das situações em que os ambientes virtuais são utilizados. Agora vamos ver um segundo cenário. Nós temos que toda versão do Python é armazenada numa única pasta e esta contém várias outras pastas com centenas de arquivos. Nós temos que os arquivos que estão contidos dentro de cada pasta do Python irá variar da versão do Python e do sistema operacional em que o mesmo estiver sendo utilizado. É comum, quando nós estamos desenvolvendo com Python, nós utilizarmos código de terceiros, ou seja, nós utilizarmos pacotes. Todo pacote, quando instalado, ele é armazenado dentro de uma determinada pasta de uma determinada versão do Python. Então, nós podemos ter o mesmo pacote instalado na versão 2.7 e na versão 3x do Python, ou seja, nós podemos ter o framework Django instalado na versão 2.7 do Python ou então na versão 3x. E isso acontece com mais frequência do que você possa supor, até porque há versões do Django para todas as versões do Python e
também há diversas versões do Django para uma mesma versão do Python. Então vamos supor que você tem um site que foi construído com Python 3x e utilizou a versão 1.7 do Django. Mesmo que já existam novas versões do Django, você não pode atualizar ou então você não quer atualizar por alguma incompatibilidade com outra biblioteca. Agora vamos supor que você tenha desenvolvido um outro site para um cliente utilizando Django e como não havia incompatibilidade, você utilizou o Python 3x e a versão 1.8 do Django. E então, agora nós temos um cenário em que há versões diferentes de uma mesma biblioteca para uma mesma versão do Python. Ou seja, nós estamos trabalhando só com Python 3x. Porém, num determinado site nós estamos utilizando a versão 1.7 do Django e num outro site nós estamos utilizando a versão 1.8 do Django. Logo, nós temos que todas as vezes que nós formos trabalhar com o primeiro site, nós teremos que instalar a versão 1.7 do Django. Já quando nós formos trabalhar com outro site, nós teremos que desinstalar o Django 1.7 e então instalar o Django 1.8. E isso irá ocorrer todas as vezes que nós precisarmos alternar de projeto. Ter que instalar e desinstalar pacote todas as vezes que nós vamos trabalhar num outro projeto não é a forma mais produtiva e também não é a forma mais recomendada para o desenvolvimento. Por esta razão é que nós utilizamos ambientes virtuais, ou seja, para cada projeto nós criamos um ambiente virtual que utiliza uma determinada versão do Python e essa irá conter as versões do pacote que você desejar. Então, nessa situação hipotética, nós iríamos criar dois ambientes virtuais que utilizam Python 3x. No primeiro, nós íamos instalar o Django 1.7, no segundo, nós iríamos instalar o Django 1.8 e quando nós fôssemos trabalhar com o primeiro site, nós iríamos ativar o primeiro ambiente e quando nós fôssemos trabalhar com outro site, bastará somente nós desativarmos o ambiente virtual e ativarmos outro. E então, por essa razão que nós utilizamos ambientes virtuais, para que nós possamos, para cada projeto, ter uma versão do Python e nessa instalação do Python, nós iremos instalar todos os pacotes que são necessários para executar o nosso programa. E então, essa é uma forma de nós trabalharmos de forma isolada, ou seja, cada ambiente virtual possui uma versão do Python que possui um determinado conjunto de pacotes. E como esses ambientes são isolados, ou seja, um não interfere no outro, nós temos que quando nós alternamos de um ambiente virtual para o outro, as configurações são alteradas automaticamente e então basta nós iniciarmos o desenvolvimento. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos o que são ambientes virtuais. Ainda que você não tenha tido a necessidade de utilizar vários ambientes virtuais, isso é só uma questão de tempo. Então, o recomendado é que você comece a utilizar ambientes virtuais desde agora, até porque, durante o nosso curso, nós iremos utilizar duas versões do Python, tanto a versão 3.5 como também a versão 2.7. Então, a melhor forma para você acompanhar esse curso é você criar os mesmos ambientes virtuais que nós iremos criar, e quando nós formos alternar de um ambiente para o outro, você alternar no seu computador, e então você terá as mesmas configurações que a gente. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!